muito especial esse louvor, o refinador. E estamos reunidos aqui pela graça e pelo amor de Jesus por cada um de nós. Você crê nisso? Amém? Mas, como eu disse, eu me chamo Mauro, sou casado com a Adriana, sou pai do Cristiano e da Marina. Posso dizer que sou pai do Cristiano e da Marina porque eu e a Adriana tivemos o privilégio de ser instrumentos de Deus para conduzir ela em oração, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador dela. Então, nós dizemos, sem querer despertar ciúmes no Igor e na Rosélia, que devem estar assistindo, mas queremos dizer que nos sentimos também como pais. E daquela fofura ali que se chama Manuela, né? A Manuela, que é a nossa netinha, que está com 2 anos, 2 meses, já quase fazendo 3. Mas é muito gostoso estarmos aqui como família e sermos ministrados profundamente nessa série que se chama Aliança, Santifique Sua Família. Todos vocês que estão sentados hoje aqui estão vivendo isso. Você veio, você separou essa manhã para estar aqui, para santificar sua vida e sua família. Então, é vida nas nossas vidas. Quem está aqui hoje a convite de alguém que vem pela primeira vez nesse lugar, convidado por um amigo, uma amiga, um familiar? Quem está aqui pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Você que está aqui pela primeira vez lá, glória a Deus, seja bem-vindo. Fica com a mão levantada, nós queremos aplaudir a Cristo na tua vida. Seja bem-vindo. Você é um alvo de amor nosso. Nós queremos que, por intermédio de nossas vidas, você possa sentir o amor de Deus sobre a tua vida. Amém? Mas, nessa série, nós começamos, com um lindo musical. Um musical que é Família para a Glória de Deus. Musical organizado pelo time do louvor, pelas famílias que as crianças estão nos novas gerações. Quantos estavam aqui nesse musical? Levante a mão. Glória a Deus. Depois, Deus falou conosco, através da vida do pastor Tércio, sobre aliança, a camada protetora do coração. Deus falou também sobre uma aliança que abençoa gerações, através da vida do Raul. Deus falou conosco sobre estar aliançado com Ele e cuidar do jardim. O jardim que é nossa família, nossa vida, por intermédio do pastor Tércio. E Deus falou recentemente, domingo passado, conosco, através da vida do Vitor, com a mensagem Um Deus que restaura alianças. E nós temos sido profundamente ministrados nessa série. Mas Deus preparou algo lindo e maravilhoso para o próximo domingo. No próximo domingo, aquilo que Jesus começou com o musical, ministrando os nossos corações, nós vamos viver um casamento onde 17 casais, 9 pela manhã, 8 pela manhã e 9 pela tarde, estarão aqui reafirmando sua aliança, consagrando sua aliança com Deus. Aquilo que fizeram perante as autoridades deste mundo, perante a lei dos homens, estarão aqui santificando, consagrando. Consagrar e santificar nada mais é do que separar para Deus.
E o maravilhoso dessa história é que tem gente que está casada há 10, 20, 30 anos e entendeu que precisa santificar ainda mais, entendeu que precisa consagrar, entendeu que precisa experimentar, andar em aliança mais íntima e mais profunda com Deus e com aquela pessoa que Deus colocou do seu lado. Então, como foi anunciado, vamos como igreja chegar cedo, vai ser uma celebração muito especial. Quem são os casais que vão fazer esse ato de consagração no próximo domingo? Quem é que está aí? Levanta a mão, quero ver. Aqui, quem mais? Lá atrás. Vamos aplaudir a Cristo na vida desses casais? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre um Deus que estabelece e mantém alianças. Um Deus que sustenta todas as nossas alianças, feitas conforme a sua palavra e na sua gloriosa presença. Vamos ao Salmo 78, versículo 1. Quem está com a sua Bíblia pode abrir. Salmo 78, verso 1. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. Perceba que um encargo de Deus para nós em manter, em contar, em multiplicar aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele deseja continuar fazendo e as coisas novas que Ele está preparando. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que, de novo, a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Você percebe que nós estamos aqui, nesse verso 6, ou tem alguém aqui que já era nascido na época que o salmista escreveu isso? Nós somos aqueles que ainda nasceríamos e contaríamos, passaríamos aos nossos filhos. E aí o verso 7. Então, eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal com Deus e gente de espírito infiel. Existem 3 pontos fundamentais nesse salmo que nós lemos. Esses pontos fundamentais estão nesse versículo 7. Diz: eles porão a confiança em Deus. Diz: eles não esquecerão os seus feitos.
e diz: eles obedecerão aos seus mandamentos. Mas existe uma advertência, existe uma exortação, para não serem como aqueles que são descritos no verso 8, obstinados, rebeldes, coração desleal para com Deus e um espírito infiel. Sabe, existe uma fórmula para combater essa obstinação, essa rebelião e a deslealdade e o espírito infiel. Essa fórmula pode ser traduzida como constância em Deus. E a constância em Deus, ela é vivida e experimentada por nós quando nós confiamos e obedecemos. Quando a gente junta confiança com obediência, a gente começa a experimentar uma constância. E a constância significa que aqueles altos e baixos, às vezes a gente se sente bem na presença de Deus e às vezes a gente se sente distante. É ou não é? Tem vezes que você faz uma oração e parece que a oração não passa do teto. Mas tem vezes que você ora e clama a Deus e parece que aquela oração está chegando no trono todo-poderoso do Pai. A oração é a mesma. O coração é o mesmo. O que nos dá, então, a constância, a obediência e a confiança. Em quem? Nos nossos atos de obediência? Ou naquele que nos chama a obedecer? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar contigo nessa manhã. E eu queria fazer um parênteses, porque estava orando por essa mensagem, e Deus nos abençoou através da vida de um irmão muito querido, para estarmos presentes numa conferência que aconteceu lá na PIB, em Curitiba, o GKPN, uma conferência do GKPN. GKPN é Global Kingdom Partner Network. É uma rede de parceiros mundiais para a expansão do reino de Deus. Essa conferência foi organizada pelo pastor Elias Dantas e o tema da conferência era Construindo Minha Equipe. O público-alvo dessa conferência eram líderes cristãos. E lá havia vários líderes cristãos que estavam ministrando e testemunhando a respeito do que Deus estava fazendo, onde eles estão atuando. E tinha uma turma de gente lá, como o Jack Hollis, que é pastor e presidente da Toyota nos Estados Unidos, Andrew Edmiston, que é presidente da Christian Vision, e a família do Andrew, o pai dele, que se chama Lord Edmiston, ele fundou um instituto que propaga o evangelho por toda a Europa, que se chama Christian Vision. Eles são responsáveis pela distribuição de todos os carros coreanos na Europa, inclusive a Land Rover. Estava o Antônio Cabreira, que é ex-ministro da Agricultura. O Antônio Cabreira foi ministro da Agricultura no governo Collor. Então, me surpreendi com a comunhão e a intimidade com Deus desses homens. E estava uma mulher negra que hoje foi adotada pela igreja Watoto. Lembra o Watoto que a gente teve aqui, as crianças se apresentando, louvando a Deus com dança, foi lindo. A Mercy Niwi. Mercy significa misericórdia, né? O nome dela é Misericórdia, Mercy. E a Mercy, uma mulher negra que foi adotada por uma igreja. A Mercy hoje é a conselheira do Banco Mundial. Então a Mercy também estava lá. E basicamente o que eles falaram foi sobre que Deus faz coisas tremendas quando você entende
que a tua história não é sobre você. Que a tua história é sobre Ele através de você. Quando a gente entende que Deus deseja fazer coisas lindas, e essas coisas lindas são para a sua glória, a gente começa a entender que nós começamos a nos esvaziar de nós mesmos e permitir que Ele escreva a nossa história. E duas palavras foram muito presentes nesse tempo. E eu falei, estava orando por esse momento, por esse compartilhar. E Deus falou duas coisas muito claras lá sobre construção de equipes, que era confiança e propósito. Só que nesse contexto, eu percebi uma coisa, que Deus me disse de uma forma muito clara. Você faz parte de uma equipe. E essa equipe é a equipe dos discípulos de Cristo sobre a face da terra. Então, você trabalha debaixo de um propósito e debaixo da confiança que você tem em mim. Vocês todos que estão aqui sentados, vocês fazem parte de uma equipe. Vocês fazem parte de uma equipe que se chama Igreja do Senhor. E essa Igreja do Senhor não confia nela mesma. Essa Igreja do Senhor confia naquele que a constituiu, naquele que a tem formado. E essa Igreja do Senhor confia e tem propósito. É interessante porque um deles apresentou uma fórmula. Eu queria compartilhar essa fórmula contigo, porque eu acho que ela é interessante. Confiança é credibilidade, mais segurança e mais vulnerabilidade. Tudo isso dividido por autoorientação. Aonde você está lendo autoorientação, pensa em obstinação. Acho que vai ficar mais fácil para você entender. E imagina que você vai dar nota de 1 até 100. Tá bem? Nota de 1 a 100. Então, a nota mínima é 1. O que acontece? Quando eu tenho credibilidade, quando eu tenho segurança e quando eu tenho vulnerabilidade, e se eu dei 100 para mim em tudo isso, e eu, na minha auto-orientação, na minha obstinação, na minha maneira de fazer as coisas do meu jeito, e não do jeito que Deus deseja que eu faça, nessa maneira eu dou um 100, a minha nota vai ser baixa. Ou seja, a confiança passa a existir quando eu não estou confiando em mim, mas eu estou confiando naquele que me chamou para integrar a sua igreja, para integrar os seus times de discípulos. O Senhor tem me chamado para isso, e a orientação, a auto-orientação ou a obstinação, ela vai precisar ser transformada em orientação que vem do alto. Lembra disso? Nosso querido Leandrinho, ele sempre diz, que falando a respeito do CR, ele diz que nós precisamos buscar não uma auto-orientação, mas sermos orientados do alto e sermos governados por Deus. Essa confiança passa por sermos governados pelo alto. E aí vem as adversidades. Quem é que está enfrentando o desafio hoje? Se a gente pensar, quem de nós está enfrentando o desafio hoje? Eu creio que todos nós estamos enfrentando desafios. E eles estão debaixo do nosso julgamento, não estão? Aí a gente olha para uns e diz assim, esse é muito grande. Aí a gente olha para outros e diz, não, esse aqui não é tão grande. E esses que não são tão grandes, a gente pensa assim, isso aqui eu posso resolver. É ou não é?
Pois eu quero te dizer uma coisa. Não existe desafio pequeno e grande. Existem desafios. Porque grande é um só. É o nosso Deus. Ele criou todas as coisas. E Ele nos sustenta. E Ele estabeleceu uma aliança contigo. Ele estabeleceu uma aliança comigo. Essa aliança não mudou. Essa aliança não ficou gasta. Essa aliança não está ficando fraca. Essa aliança continua vigente sobre as nossas vidas. E ela não muda. Ela é constante. Ela permanece. E é sobre essas alianças que eu gostaria de compartilhar e lembrar 3 delas, 4. São várias as alianças, existem uma teologia que fala sobre todas as alianças, desde o Éden e aí por diante. Mas eu gostaria de compartilhar contigo 4 alianças. E essas 4 alianças vão nos mostrar como a nossa constância, ela deve ser fruto da nossa confiança e da nossa obediência. Sabe que, lendo 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver que vem um rei que busca Deus e vem outro que não busca Deus. Você vai ver que um adora a Deus e outro não adora a Deus. Você vai ver que um começa bem e termina mal. Você vai ver que existe uma inconstância que está relatada na palavra, em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E uma vez eu estava lendo isso e aí eu comecei a me aborrecer. E eu disse, como é que pode? Os caras eram tão inconstantes. Como é que pode eles não manterem a confiança e a fé deles? Em 1 Reis, para pegar um exemplo, capítulo 3, versículo de 5 a 10, diz, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e disse a Salomão, peça o que quiser, eu darei a você. Salomão respondeu, tu foi muito bondoso para o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje assenta no seu trono. Ele, Salomão. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? A palavra diz que o pedido de Salomão agradou ao Senhor. E Salomão respondeu a ele, no capítulo 3, versículo 12 e 13. Farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha que linda essa aliança que Deus fez com Salomão. Porque Salomão pediu o que Deus desejava que ele pedisse, governar o seu povo, ser um rei justo e piedoso, ser um rei de acordo com o coração de Deus. Deus então deu a ele sabedoria e deu muito mais, deu paz, deu riquezas e deu notoriedade. Mas à medida que Salomão vai envelhecendo, 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz que as muitas mulheres que Salomão tomou para si, induziram ele a voltar o seu coração a outros deuses
E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, como fora o coração de Davi. É interessante como o sucesso, como ser bem-sucedido, tem poder para corromper o coração do homem. É interessante como, na trajetória de Salomão, isso foi tomando força. E aquele homem que passou a experimentar glória, fama e riqueza, ele começa a se deixar envolver por essas mulheres e começa a adorar outros deuses e abandonar a Deus. Sabe, qual foi o erro de Salomão? O erro de Salomão foi colocar a confiança na sabedoria que Deus havia dado a ele. Na metade da jornada, ele começa a tirar a confiança de Deus. Confiança que ele manifesta nessa oração, dizendo: Deus, me ajuda, eu não passo de uma criança, como é que eu vou governar o teu povo? Ele começa a tirar a confiança de Deus e colocar a confiança na sabedoria que Deus tinha dado para ele. Deus te deu talentos, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa manhã. Deus te deu talentos, Deus te deu coisas que tu faz bem, Deus deu capacidade, habilidade profissional. E o que acontece? Nós começamos a exercer essa capacidade, essa habilidade profissional, ela começa a produzir fruto, e a gente começa a tirar a nossa confiança daquele que nos deu esse talento, que deve ser usado como um dom para manifestar o amor de Deus. E aí a gente começa a tirar a confiança de Deus e colocar a confiança em nós mesmos. Gente, sempre tem alguém sentado no trono do teu coração. Sempre. Sempre tem alguém sentado. Deus fez um trono no teu coração. Esse trono tem dono. O dono do trono do teu coração não é nada deste mundo. Não é nenhuma pessoa desse mundo. O dono do trono do teu coração se chama Jesus Cristo. E Ele habita no teu coração através do seu Espírito. É o Espírito Santo que precisa habitar no teu coração. Quando você põe no trono do teu coração você mesmo, ou quando você põe no trono do teu coração alguma pessoa, alguma criatura, alguma pessoa que Deus criou, você está tirando o lugar que é dele. E quando a gente tira o lugar que é dele, a gente não deixa mais ele dirigir a nossa vida. E quando a gente não deixa mais ele dirigir a nossa vida, nós começamos a ir por outro caminho. Um caminho de ruína e um caminho de destruição. Mas eu estava falando que eu comecei a ler sobre 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, e aí lá pelas tantas, acho que veio um pouquinho daquele espírito do profeta Jonas, e aí eu disse assim: Deus, por que tu não destruía esse povo? Por que eles ficavam alternando, te buscando e se afastando, te buscando e se afastando, respeitando a tua aliança e desrespeitando a tua aliança? E aí Deus falou, bem calmamente no meu coração, eu recebi a resposta disso. E a resposta que Deus me disse foi: por que tu acha que tu é diferente? Sabe Hebreus capítulo 4, que diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que penetra lá bem fundo? Por que tu acha que tu é diferente? Deus é tão amoroso conosco, Ele é tão cuidadoso conosco,
Ele nos ama, e nos ama através do seu Espírito, mas nos ama também através das nossas esposas, do teu esposo, dos teus filhos, dos teus netos. Deus deseja manifestar a vida dele através de nós, mas Ele nos chama a viver uma constância. Mas Ele é amoroso, Ele não se aborrece contigo. Você começa a confiar em ti, começa a confiar em outras coisas, e Ele continua te amando. Ele estabeleceu alianças para expressar esse amor desde o começo. É interessante porque a primeira aliança Ele estabeleceu lá no Éden e disse: olha, vocês podem usar tudo isso que está aqui, comer de todos os frutos de todas as árvores, só não come de essa aqui, só uma minha. Tinha trocentas, tudo com plaquinha de sim, só uma era não. Só isso. Deu para o homem obedecer e para a mulher obedecer? Deu? Não deu. Não deu. E por que não deu? Por que não deu? Lembra do exercício da serpente com Eva? O que ela fez? Roubou a confiança e colocou o holofote da confiança de Eva e de Adão neles mesmos. Percebe a usurpação do trono? Na aliança do Éden, Deus só pediu obediência e não encontrou. Deus então faz uma aliança com Noé. Deus volta a fazer uma aliança com Abraão. Em Gênesis 15, 5, Deus diz para Abraão, levando Abraão para fora da tenda, disse a ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Eu gosto muito desse texto aqui. Olha para as estrelas e vê se tu pode contá-las. Se pode, se você puder contá-las, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será tua descendência. Irmãos, como Abraão é conhecido? Como é que Abraão é conhecido? O pai da fé. Mas qual foi a grande atitude de Abraão? Obediência. Abraão é conhecido como o pai da fé porque Abraão é movido de obediência. Ele obedece a Deus, ele sai da terra dele e vai para uma terra que ele nem sabe onde é que era. É difícil, né? Imagina. Eliezer, Deus chega para ti: Eliezer, pega a geminha, bota no carro e vai para um lugar que eu vou te dizer onde é que é. Aí, né, a gente pensa: tá, mas será que dá para mim com um tanque? Vou precisar de 2 tanques? Eu posso parar? Eu tenho dinheiro. Uma série de meus irmãos, o ser, quando a palavra vem de Deus, ele manifesta e revela o que ele irá fazer se eu tão somente crer e obedecer. A segunda aliança que eu queria lembrar aqui é a aliança com Moisés. A aliança com Moisés está em Êxodo 24, do versículo 2 até o 8. Na aliança de Moisés, Deus liberta o povo do Egito, Deus conduz o povo pelo deserto, e lá aos pés do Monte Sinai, o que Deus faz? Deus diz para Moisés, que é o sacerdote daquele povo:
Moisés sobe um monte, lá no monte Moisés tem um encontro com Deus, e Deus faz o quê? Transmite para Moisés o quê? Instruções, princípios de vida. Deus transmite para Moisés como ele deseja se relacionar com aquele povo que ele escolheu e formou a partir de Abraão. Então ele vai dizer que forma vai ter a vida desse povo com ele. Ele estabelece de que maneira o povo de Deus se relacionaria com ele. E como é que ele faz isso? Ele faz isso numa teofania. Ele aparece lá para Moisés, e Moisés então escreve. Depois ele vai escrever nas pedras aquilo que Deus havia dito, escreve os 10 mandamentos. Então, Deus está transmitindo instruções que devem ser obedecidas. E nessa aliança é interessante porque você vai ver uma coisa. Moisés, ele volta do monte, no capítulo 24, e diz o seguinte, diz que ele toma o livro da aliança, lê ao povo, e o povo diz: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Qual é o papel desse sangue aqui? O papel deste sangue aqui é apontar para o sangue do Cordeiro perfeito e sem mácula. O papel do sangue aqui na aliança é apontar para Jesus. Constatamos que a aliança de Moisés foi feita pela palavra que é Cristo, escrita em pedras por Moisés, e o sangue dos novilhos que foi aspergido sobre o altar e sobre o povo prefiguram o que é o sacrifício do sumo sacerdote, aquilo que Jesus faria na cruz. E ainda a aliança davídica, que Deus fez com Davi, e que se estende até Salomão, e que nós já falamos aqui, que Salomão desobedece. Por quê? Porque tira a confiança de estar em Deus e coloca a confiança em si mesmo. Agora, é interessante porque quando a gente percebe, todas essas alianças, elas têm o mesmo objetivo. O objetivo de cada aliança que Deus faz é manifestar o amor dele por nós. Você concorda com isso? Tudo que Deus expressou foi com o objetivo de que nós entendêssemos o tamanho do amor dele por nós. Ele faz por amor, ele expressa por amor. E Jesus vai consumar estas alianças que vêm sendo depositadas na relação de Deus com o homem. É interessante porque nesse contexto do Antigo Testamento, o profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 31 até o 34, ele diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias está apontando para a aliança
do Cordeiro. É importante perceber que a nova aliança que é estabelecida através de Cristo, ela não é diferente e ela também não é contraditória às alianças que Deus expressou. O que está mudando é a localização e a forma. Percebe? A aliança que estava em pedras, a aliança mosaica escrita em pedras, ela está sendo agora colocada no meu coração e no teu coração e pressionada profundamente nos nossos corações. Ao invés de substituir as alianças que ele havia dado, ele toma a aliança perfeita, que é a aliança de Cristo, e coloca dentro dos nossos corações. E ele sela essa aliança com alguém que nos dá poder para caminhar em obediência. Esse alguém se chama Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é o que nos sustenta para que nós possamos obedecer, porque se não fosse assim, nós fatalmente sucumbiríamos, porque pecamos. E quando pecamos, essa aliança que é eterna e que não é condicional, ela continua vigente. Amém? É interessante porque quando a gente olha a Escritura, a gente vê em Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Você percebe a sutileza do texto aqui? Não seria necessário procurar lugar? O que aconteceu da aliança mosaica para a aliança em Cristo? A aliança mosaica foi escrita em quê? Pedras. Pedras. E ela sai das pedras na obra da cruz e vem para dentro dos nossos corações. Então, não seria necessário procurar lugar para outra aliança. Se aquela primeira fosse perfeita, não seria necessário mudar ela das pedras para dentro do nosso coração. A aliança que está vigente sobre a tua vida hoje, é essa, a de Cristo. E ela está vigente. Daqui a pouco a gente olha e se vê inconstante. Puxa, às vezes eu me sinto perto de Deus, às vezes eu me sinto longe. Puxa, eu errei, eu pequei. Puxa, eu não tenho agido como um bom discípulo, uma boa discípula de Cristo. E aí nós começamos a achar que a aliança está enfraquecida. Nós começamos a achar que a aliança está sem efeito, que ela está sendo sobrepassada, que ela está perdendo valor. Isso não existe no coração de Deus. Ele firmou múltiplas alianças e selou com a última aliança, a aliança de Cristo, para que jamais, quando a gente sente ou pensa que está esmorecendo, a gente tire a confiança dele e coloque a confiança em nós mesmos. Só que, se você segue lendo Hebreus, você vai chegar em Hebreus capítulo 8, versículo 13. E no capítulo 8, versículo 13 de Hebreus, o autor diz: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mas quando você lê Mateus 5,17, o Sermão do Monte, Jesus diz bem claro: não pensa que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então, daqui a pouco a gente pensa que tem uma contradição entre o que o autor de Hebreus está dizendo e o que Mateus está dizendo. Mas não existe contradição alguma. O que
Hebreus está dizendo e declarando é que aquela aliança que só Moisés podia chegar na presença de Deus, aquela aliança que Moisés recebeu e escreveu em tábuas de pedra, aquela aliança que precisava do sangue de cordeiros, de novilhos, para serem aspergidos sobre aquela aliança, sobre o altar, sobre o povo, ela foi revogada, ela foi transformada, ela foi aperfeiçoada, ela não foi anulada, ela foi aperfeiçoada. E aí nós passamos a ter então a aliança poderosa e suprema em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus não só elimina o sacrifício com sangue, mas ele faz uma coisa também. Ele abre acesso para que todos nós possamos adentrar na presença de Deus. O acesso está aberto para que você, dobrando teus joelhos, ou estando sentado, ou estando onde você estiver, seja no tabernáculo ou fora do tabernáculo, o tabernáculo vem para dentro da tua vida, o tabernáculo vem para dentro do teu coração, o trono do teu coração tem um Senhor, no trono do teu coração, o Senhor que deve estar assentado é o Senhor que fez a aliança, porque Ele é fiel, e Ele vai guardar a sua aliança, Ele vai cumprir a sua aliança, a despeito da tua constância, a despeito de quanto tu tem te mantido constante. Ele é o mesmo, Ele não muda. No mesmo livro de Hebreus diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E desde o dia em que tu aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, desde o dia em que tu fez a oração dizendo: Senhor, vem morar na minha vida, vem morar no meu coração, essa aliança passou a ter valor sobre a tua vida. Ela não está gastando, ela é real, ela é poderosa. Mas o caminho passa por olhar para Ele e obedecer. Obedecer. Tudo que foi dito nos 10 mandamentos continua vigente. O Senhor tirou das pedras e colocou no nosso coração, amém? Você pode dizer amém a isso? Amém? E tudo diz respeito a Ele, tudo trata dEle. Sabe, na sexta-feira um querido irmão aqui me convidou para ir numa reunião com um contador, e a gente foi numa reunião do contador. Se chama um querido irmão, e eu nem vou citar o nome dele, porque o que importa é o que aconteceu. E nós fomos para essa reunião, que devia ter um caráter técnico, e a gente chegou na reunião e começou a abrir vida, abrir coração, falar de quem é Deus, do que Ele faz, desse trono no coração que deve ser dado a Ele. E a reunião era de 30 minutos. E esse homem começou a abrir o coração, começou a falar dos seus desafios, começou a falar das coisas que estão difíceis, das adversidades. Sabe que a adversidade ela tem um probleminha bem sério. A adversidade ela conspira para roubar a tua confiança. A adversidade conspira para roubar a tua confiança. E nós conversando sobre as adversidades, e aí começamos a falar de um Deus que ama, que garante, que é o penhor da herança. Um Deus que enviou seu Filho unigênito. E a reunião se estendeu para 1 hora, e foi para 1h30. E quando chegou 2 horas de reunião, nós chegamos à conclusão que só tinha uma coisa para nós fazer lá. Não era falar nada, não falamos nada do que nós fomos falar. A única conclusão que nós chegamos é que o que precisava ser feito ali era auxiliar aquele homem numa oração conduzindo a entrega da vida dele para aquele que é fiel, para o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, para aquele que fez as alianças, aquele que estava nas alianças. Você já parou para pensar que a tábua foi escrita com o quê? Com a palavra? A pedra de Moisés tinha o quê? A palavra. O que Jesus é? A palavra. Ele é o verbo que estava desde o princípio. Ele estava presente em todas as alianças. E Ele consumou a aliança eterna em Cristo Jesus.
O profeta Jeremias também diz: eu, Deus, velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para viver uma vida de comunhão com Ele em tempo integral. Deus está nos chamando para experimentar, confiar nele a despeito das circunstâncias. E o tema da nossa série é sobre aliança. Eu não vou pedir para vocês levantar a mão aqui, mas eu receio que muitos de vocês estão enfrentando sérias dificuldades para manterem a aliança que vocês fizeram, não só com Deus, mas também com a pessoa que Deus colocou do teu lado para caminhar essa jornada. Qual foi o erro de Salomão? Confiar nele mesmo, confiar nos talentos que Deus depositou na sua vida. Enquanto nós caminharmos tentando confiar em nós mesmos, enquanto nós caminharmos achando que nós podemos sustentar alguma coisa, nós estamos apostatando da nossa fé em Cristo Jesus. Porque a palavra diz que Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Por que é importante esse ato de consagração desses casais? Porque eles estão entendendo que eles sustentarão essas alianças se eles estiverem na aliança suprema, que é a aliança estabelecida por Cristo. Você não vai ser um bom pai, você não vai ser um bom esposo, você não vai ser um bom colega de trabalho, você não vai ser um bom vizinho, você não vai ser um bom crente, se você não estiver firmemente aliançado com Ele. É a aliança dele que sustenta todas as nossas alianças. A aliança com Ele, porque nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. É em Cristo. É nele que nós podemos confiar. E é na sua aliança que nós vamos depositar a nossa confiança. Aí tu vai dizer: mas eu não consigo confiar porque eu tenho feito coisas erradas. Eu deliberadamente fiz coisas erradas. Eu deliberadamente pequei, eu deliberadamente tenho permanecido no pecado. Eu quero te dizer uma coisa: existe um caminho. Esse caminho não é fácil. Esse caminho não foi facilmente estabelecido. Esse caminho foi demarcado com o sangue de Cristo derramado na cruz. E o sangue não anulou as alianças anteriores. Ele ratificou, ele sobressaltou, ele colocou em negrito. E esse sangue é o que nos conduz para que a gente possa voltar e dizer: Pai, eu errei. Pai, eu coloquei a confiança em mim mesmo e me afastei de Ti. Como pastor, eu e a minha esposa temos aconselhado muitas pessoas que vivem ou viveram situações de adultério. E o adultério, ele nasce no coração do homem e no coração da mulher, no momento em que ela ou que ele começa a confiar nele mesmo. E isso é tão sutil porque ele confia que ele vai poder fazer, que ele vai poder aprontar,
que ele vai poder trair e romper a aliança, e ele vai conseguir manipular a situação e a verdade, e isso não vai aparecer. E aquilo que fatalmente está levando para um abismo, para a ruína, para a destruição, parece que é perfeito, parece que vai dar certo, parece que dá para caminhar sem nenhum problema. A ruína e a tragédia desse estado não é só para o cônjuge. Antes, a verdadeira e grande ruína é que o homem ou a mulher deixou a aliança com um Deus que tudo sabe, tudo ouve, tudo vê, e que estabeleceu princípios, demarcou princípios com sangue do próprio Filho. E você acha que você vai transitar nesse caminho, rompendo a aliança com Ele e rompendo a aliança com aquela pessoa que Deus colocou do teu lado, sem nenhum prejuízo? Você acha que isso vai dar certo? Isso vai trazer ruína, isso vai trazer destruição, porque isso traz separação. A desobediência, não só a separação de uma família que Deus constituiu, mas traz a separação do homem ou da mulher para com o Pai que a criou. Talvez vocês não tenham percebido, o Celo subiu aqui com o celular e com a Bíblia. E quando ele começa a ler a Bíblia, ele pega o celular e derruba em cima dessa caixa de som para não atrapalhar. E ele continua lendo e ministrando a palavra. E a Juju, que está sentada ali, ela percebe, ela vem aqui, ela junta o celular do pai, e depois ela fica esperando para entregar de volta para ele. É uma filha que está amando seu pai. Quantos filhos, quantos pais, quantas mães têm recebido sinais do amor de Deus, expresso em atos simples como esse? Aquele que fez aliança, que deu aliança, continua reiterando ela, manifestando ela de forma visível e concreta. E você acha que você não precisa viver essa aliança? Meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui nessa manhã, eu quero te convidar a viver a plenitude dessa aliança. Eu quero te convidar a voltar a depositar toda a tua confiança na aliança que Ele tem contigo. Ela não mudou, ela continua vigente, ela só foi trocada de lugar. Das pedras Ele colocou no teu coração. E quando é interessante, porque quando alguém não fez a oração, quando alguém não entendeu que Jesus morreu por ela na cruz, o coração deste alguém é descrito como um coração de pedra. Mas quando a pessoa ora e recebe Jesus, ela recebe um coração novo, restaurado, regenerado. E no trono do coração dela, o Espírito se assenta. E ele começa então a governar. E ele começa então a declarar: eu sou o Senhor. Eu mantenho a aliança que eu fiz contigo. Não olha para essa adversidade. Não olha para essa crise. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Eu queria fazer uma oração contigo. Fazer uma oração com vocês nessa manhã. Primeiro eu quero orar por aquela pessoa que está aqui, que possa estar aqui, e que não
havia entendido e que achava que era por si e não por Ele. Eu vou te convidar a te colocar de pé nessa manhã. Toda a igreja, por favor, fique de pé. Pai Santo, poderoso e eterno, Criador dos céus e da terra, e de tudo o que nela há. Senhor, Tu me formaste, Tu me teceste no ventre de minha mãe, e Tu já me conhecias, e Tu já me chamavas pelo meu nome. Pai amoroso e eterno, Pai que mantém, que sustenta as alianças, que não levou em conta a minha inconstância e nem a minha infidelidade, mas que continuou me amando e me chamando para junto de Ti. Nessa manhã em que estou aqui, eu quero te convidar para ser o Senhor da minha vida e o Senhor do meu coração. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e dizer que este trono do meu coração, nele não sentará mais o inimigo da minha vida, nem eu mesmo, mas o Teu Santo Espírito, que Ele venha sentar e habitar no meu coração, de hoje em diante e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Quem é que fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Se você fez essa oração pela primeira vez, vem aqui na frente que eu quero te dar um abraço. Por favor, traz ela aqui na frente. Mais alguém que levantou a mão pela primeira vez, vem aqui, por favor. Nós queremos te conhecer. Essa igreja que te ama, que está aqui para manifestar o amor de Cristo pela tua vida. Ela quer aplaudir a Cristo na tua vida. Ela quer declarar Jesus na tua vida. Ela quer declarar a aliança dele sobre a tua vida. Pai, nós abençoamos essa filha amada. Obrigado, Senhor, porque a timidez não a convenceu a ficar no seu lugar. Ela andou por fé, Senhor. E ela vem à Tua presença, Pai, nessa manhã, Senhor, afirmar o seu compromisso. Afirmar que ela entende e reconhece a Cristo como Senhor da vida dela. E que de hoje em diante ela seja movida, dirigida, Pai, consciente dessa aliança. E que ela possa experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para lá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desse homem, Pai. E toma essa decisão nessa manhã, Pai. E que ele possa, Senhor, andar com esta aliança presente em seu coração, no senhorio de Cristo e na graça poderosa do Senhor Jesus. Amém. Olha para lá. Vamos aplaudir a Cristo na vida desses queridos? Eu vou convidar vocês a fazer um movimento lá naquele canto onde o querido Raul está abanando lá naquela porta lá. Passa lá para receber uma oração, uma instrução. Queremos te receber com amor e carinho. Vamos louvar a Deus? Né, como o Espírito Santo faz coisas lindas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. O louvor, a adoração tem fluído do coração nesse lugar. E aquilo que flui do coração é aquilo que agrada a Deus. Não agrada a Deus a liturgia,
Não agrada a Deus o modus operandi. O que agrada a Deus é um coração verdadeiramente convicto e apaixonado por Ele. Um coração que entendeu a aliança e disse: este trono será ocupado somente por Jesus, somente pelo seu Espírito. Eu quero orar nessa manhã, antes da gente louvar, quero orar para que as famílias que estão aqui, para que os homens e as mulheres, para que os filhos ou os netos, aqueles que têm tido dificuldade em manter esta aliança, sejam avivados pelo Espírito e que recebam dele a força para sustentar as alianças aqui nessa terra. Pai amado, nessa manhã nós te louvamos, Pai. Nós glorificamos o teu nome porque tu és santo e poderoso, porque tu estavas no começo, tu estás no meio e tu estarás por toda a eternidade, governando sobre as nossas vidas e os nossos corações. Pai, eu quero orar nessa manhã pelos homens, mulheres, jovens e crianças que estão aqui, Senhor. Deus, a inconstância humana, a debilidade do pecado que afetou, Senhor, a nossa comunhão contigo, ela precisa ser, Senhor Jesus, levada à tua presença. Porque quando nós entendemos que a aliança contigo sustenta todas as demais alianças que nós estabelecemos, sobretudo, Pai, a aliança matrimonial, a aliança, Senhor, que estabelecemos com aquela pessoa que tu colocou junto de nós para caminhar. Pai, que esta aliança seja eterna, que o teu poder venha sobre essas vidas, Pai, que tudo que foi feito em contra, que os pecados, que qualquer ato de desobediência, seja adultério, seja o que for, que seja nessa manhã, Senhor, o teu poder, o teu Espírito constrangendo, trazendo arrependimento genuíno e verdadeiro e restaurando lares para a tua glória, Pai, para a tua glória. Deus, se alguém que está aqui nessa manhã fez pactos com sangue de animais, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós declaramos o sangue precioso do Cordeiro sem mácula, que destrói toda obra do mal e liberta a tua vida para que tu experimente o novo de Deus. Que a graça e o poder de Deus seja derramada sobre a tua vida. Que as adversidades e os desafios, tu olhares para Ele e tu não diga: como eu vou resolver isso? Como eu vou fazer isso? Mas que tu olhe para Ele e diga: Pai, como é que tu vais fazer isso? Porque é Ele que fará. Não somos nós, é Ele que faz. Senhor, traz essa convicção de fé e levanta, Pai, famílias abençoadas. Levanta, Senhor, uma igreja santa e sem mácula. Abençoa, Senhor, este final de semana, e essa manhã seja um marco no coração de homens e mulheres que aqui estão, e que nós possamos, Senhor, colocar a nossa confiança em Ti, Pai, todos os dias, Senhor, no momento em que levantamos, durante o dia, Pai, e quando deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, nossa confiança seja em Ti, porque Tu és o Deus que nos cuida, que nos cerca, que nos ama e que nos conduzirá aos Teus braços por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.